No panteão da televisão, poucos programas brilham com a intensidade nostálgica de Happy Days, Dias Felizes. E no centro desse brilho estava ele, Ron Howard. Quando a série estourou nas telas, Howard era o inegável garoto de ouro. Ele era o coração, o charme e o rosto perfeitamente limpo em que o público confiava instantaneamente. Ele era o filho que toda mãe desejava e o amigo que todo adolescente precisava. Mas a vida real raramente é tão simples quanto um roteiro de comédia. Por trás dos sorrisos imaculados, das jaquetas de couro e da vibrante nostalgia dos anos 50, algo profundo estava mudando. A fama, que para muitos é o destino final, para Howard se tornou apenas mais uma parada na estrada. O set de filmagem, que antes parecia um lar, começou a se tornar opressor, como uma jaula de ouro. E o papel de Richie Cunningham, o personagem que o havia tornado amado por milhões, começou a sufocá-lo, a limitar sua visão de futuro. Então, o que exatamente aconteceu? Que tempestade interna levou Ron Howard, a estrela mais saudável e querida do programa, a se afastar de um dos maiores sucessos da história da televisão, bem no auge de sua popularidade? A resposta não é simples. A verdade por trás de sua saída repentina é muito mais complicada, profunda e fascinante do que qualquer um imaginou na época. Para entender a saída, é preciso primeiro entender o homem. E para entender o homem, é preciso olhar para o menino que cresceu sob os holofotes. Antes de se tornar o titã por trás das câmeras, o diretor vencedor do Oscar por A Beautiful Mind, Uma Mente Brilhante, o homem que nos levou à Lua em Apollo 13 e decifrou códigos em O Código da Vinci, Ron Howard era simplesmente o ruivo favorito da América. Aquele sorriso familiar, aquele charme de voz suave. Ele não era apenas um ator. Ele era uma parte permanente da sala de estar americana. Desde a simplicidade de uma pequena cidade em The Andy Griffith Show, até o brilho da jukebox em Happy Days, Ron não apenas atuou sob a luz pública, ele cresceu nela. Mas quando a fama bate à sua porta antes mesmo de você perder seus dentes de leite, ela não apenas molda sua vida, ela a reconfigura por completo. Nascido em 1º de março de 1954, em Duncan, Oklahoma, Ronald William Howard foi o primogênito de Rance Howard e Jan Spiegel. Ambos eram sonhadores com Hollywood correndo em suas veias. Atuar não foi algo com que Ron tropeçou por acidente. Foi, em essência, uma herança. Seu pai, Rance, não era apenas um ator, mas também diretor e escritor. Um homem que entendia a dureza e a beleza do ofício. Sua mãe, Jan, iluminava a tela por direito próprio, equilibrando a arte com a maternidade. Os Howard não estavam simplesmente criando um menino. Eles estavam cultivando um legado. Curiosamente, até mesmo o sobrenome deles tinha sua própria história de palco. Rance nasceu com o sobrenome Beckenholt, mas, como tantos artistas esperançosos na era de ouro da televisão, ele se reinventou. Howard se tornou seu nome artístico em 1948. Simples, memorável e destinado a aparecer nas marquises. Na época do nascimento de Ron, seu pai, Rance, servia 3 anos na Força Aérea dos Estados Unidos. Isso significava que disciplina e senso de dever cercaram Ron antes mesmo de ele aprender a andar. Essas qualidades, essa ética de trabalho silenciosa, o seguiriam discretamente para os barulhentos sets de Hollywood. Enquanto outras crianças de sua idade aprendiam a andar de bicicleta ou sujavam as unhas com terra, Ron aprendia ângulos de câmera e marcas de posição. Ele foi instruído ali mesmo, nos lendários Desilu Studios, o mesmo local sagrado onde I Love Lucy fez mágica na televisão. Sua infância foi um constante malabarismo entre aprender suas falas do roteiro e suas lições de matemática entre as tomadas. No entanto, seus pais se certificaram de que ele não perdesse a vida normal por completo. Essa dualidade foi fundamental. Quando não estava no set, ele frequentava escolas públicas regulares em Burbank.
Robert Louis Stevenson Elementary, David Starr Jordan Junior High e, mais tarde, John Burroughs High School. Ele se formou como qualquer outro adolescente, com a pequena exceção de que metade da América já conhecia seu rosto. Mas mesmo assim, nos corredores daquela escola de ensino médio, suas ambições já estavam mudando. Atuar era o que o mundo via, mas a direção era para onde seu coração estava começando a vagar. A faísca surgiu cedo, alimentada pela vida que ele observava todos os dias, além de seu próprio roteiro. Ver seu pai e a equipe se moverem como arquitetos invisíveis em torno de uma história fez algo clicar no jovem Ron. Era a maquinaria por trás da mágica que o cativava. Ele uma vez refletiu que soube, quase instintivamente, que contar histórias na cadeira do diretor poderia ser sua verdadeira vocação. Após o ensino médio, ele se matriculou na prestigiada Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia, USC. Para muitos, esse é o destino sonhado. Para Ron, foi apenas mais um capítulo. Significativamente, ele não se formou. Mas em Hollywood, diplomas não fazem diretores. Visão sim. E Ron já estava acumulando visão. Essa busca por algo mais profundo era evidente mesmo no set de Happy Days. Como insinuado em uma reflexão, ele vinha de uma criação em Hollywood muito diferente da de seu co-estrela Henry Winkler. Mesmo em meio à comédia escrachada e às piadas fáceis, Ron buscava esses outros valores, esse algo mais profundo do que a simples risada. O que o público frequentemente esquecia era que, antes de Happy Days transformá-lo em um ícone adolescente, Ron Howard já era um veterano. Ele havia acumulado créditos que a maioria dos atores com o dobro de sua idade invejaria. Seu primeiro papel oficial no cinema veio em The Journey, de 1959. A partir daí, ele começou a aparecer em todos os lugares da televisão. Teve uma aparição em The DuPont Show with June Allison, e sim, até mesmo no perturbador The Twilight Zone, além da imaginação, em um episódio memorável chamado Walking Distance. Ele apareceu em Dennis the Menace, Dennis, o Pimentinha, como um dos amigos de Dennis, e teve papéis de convidado em The Many Loves of Dobie Gillis e Cheyenne. Foi um desfile constante de papéis de convidado e frases soltas. Mas para Ron, cada um era uma lição inestimável. Cada diretor, cada set e cada roteiro adicionavam algo à sua crescente compreensão de como as histórias funcionavam. Não apenas como dizer as falas, mas como construir o mundo ao qual essas falas pertenciam. Na época em que a maioria dos jovens de sua idade estava tentando decidir uma carreira, Ron Howard já havia vivido uma. Mas por mais que a câmera o amasse, ele já estava começando a ver além do enquadramento. Porque para Ron, a magia não estava apenas em ser visto, estava em controlar a visão. E essa urgência de criar, de construir mundos em vez de apenas habitá-los, é a verdadeira chave para entender por que o garoto de ouro da América estava disposto a arriscar tudo para caminhar em direção ao desconhecido. A verdadeira magia, para o jovem Ron Howard, não estava no aplauso. Estava na criação daquilo que o público via. Estava no andaime, na estrutura invisível que sustenta uma emoção. Assim, enquanto o mundo via um menino de rosto fresco, com um sorriso saudável, um símbolo da inocência americana, o que eles não viam era o cineasta despertando lentamente dentro dele. Não viam o arquiteto que fazia anotações mentais em cada set. O menino que se tornaria um dos contadores de histórias mais respeitados e humanistas da história de Hollywood não nasceu na cadeira do diretor. Ele foi forjado no brilho das luzes do estúdio, aprendendo o ofício de dentro para fora. Antes de Ron Howard gritar "ação" atrás da câmera, ele era aquele menino ruivo, de olhos arregalados e sardas que roubava o coração da América, como Opie Taylor em The Andy Griffith Show. Foi em 1960, com apenas 5 anos, que ele se juntou ao elenco,
creditado como Ronnie Howard, interpretando o filho na tela de Andy Griffith. Durante 8 temporadas completas, o público o viu crescer em Mayberry, uma cidade fictícia que parecia congelada em um tempo mais gentil, onde a vida era simples, as lições eram suaves e a família vinha em primeiro lugar. Era o equivalente televisivo à comida caseira, e Ron estava bem no centro dela. Mas por trás daquele sorriso inocente, havia um menino com uma mente de engenheiro. Um menino que estava aprendendo como a narrativa realmente funcionava. Ele relembrou uma vez sua primeira cena, segurando uma tartaruga de brinquedo que ele tinha que fingir ser real e estar morta. Ele se lembrou de Andy Griffith, a estrela e líder do programa, falando calmamente com ele, mostrando-lhe como fazer o momento parecer autêntico. Para um garoto de 5 anos, esse tipo de atenção não era apenas direção, era mentoria. Foi uma aula magistral. Ron disse mais tarde que, a partir daquele dia, ele não apenas aprendeu a atuar. Ele aprendeu o que significava guiar uma história, protegê-la e entregá-la com verdade. The Andy Griffith Show se tornou um clássico americano, caloroso, saudável e atemporal. Ao lado de estrelas como Don Knotts e Francis Bavier, Ron se tornou o menino favorito da nação. E quando o programa terminou após 8 longas temporadas, ele não era apenas mais um ator infantil com um futuro incerto. Ele era parte da história da televisão. Mas à medida que os turbulentos anos 60 desapareciam, Ron estava pronto para algo novo. A adolescência havia chegado e, com ela, um novo capítulo. Ele o encontrou em um pequeno segmento de antologia chamado Love in the Television Set, que mais tarde foi renomeado como Love in the Happy Days. Esse papel único o levou à oportunidade que definiria seus anos de jovem adulto. Dias Felizes. Em 1974, Ron se tornou Richie Cunningham, o vizinho perfeito, por excelência dos Estados Unidos. Limpo, educado, infinitamente otimista. Richie era o tipo de rapaz com quem seus pais queriam que você se casasse e o oposto total de seu melhor amigo de jaqueta de couro, Fonzie, interpretado magistralmente por Henry Winkler. Juntos, eles criaram uma das duplas mais icônicas da televisão, Richie, o coração, e Fonzie, o descolado. E essa química não era apenas para as câmeras. Fora da tela, Ron e Henry construíram uma amizade real e profunda que duraria décadas. Mas à medida que Dias Felizes crescia e se tornava um fenômeno absoluto da cultura pop, Ron começou a sentir a coceira, aquela inquietação familiar. Ele ainda amava atuar, a energia, a risada do público ao vivo, a conexão com os fãs. Mas algo mais profundo, algo que havia sido plantado em Mayberry, estava chamando por ele. Aquela mesma faísca que se acendeu pela primeira vez em The Andy Griffith Show, agora o empurrava com força para a cadeira do diretor. Ele queria mais do que apenas interpretar histórias. Ele queria possuí-las. Ele queria moldá-las. No entanto, por trás dos sorrisos fáceis e das luzes brilhantes do estúdio, havia algo mais se agitando. Algo de que ele não falava publicamente. Não era apenas a ambição criativa que o impulsionava a sair. Havia outras correntes subterrâneas, outras tensões silenciosas, que tornavam a permanência mais difícil do que o salto assustador de partir. Assim, depois de anos sendo o rosto favorito da América nas noites de quinta-feira, Ron Howard fez algo que ninguém esperava. Ele deixou o programa. No auge de sua fama, ele deixou o veículo que o transformou em uma estrela internacional. E embora todos pensassem que sabiam o motivo, a verdade era mais profunda, mais complicada e revelava muito sobre a máquina de Hollywood. Então, qual foi a verdadeira razão pela qual Ron Howard deixou Dias Felizes? A resposta mudaria sua vida para sempre. Em 1977, enquanto ainda era o rosto de Dias Felizes, Ron Howard fez sua estreia como diretor com Grand Theft Auto. Foi uma comédia de ação de baixo orçamento que ele coescreveu com seu pai, Rance.
O filme fez parte de um lendário acordo com Roger Corman, um produtor conhecido por dar uma chance a jovens cineastas, mas sob uma condição. Ron teve que estrelar primeiro Eat My Dust para Corman. Ele o fez. O filme foi um sucesso de baixo orçamento, e Corman cumpriu sua palavra. Essa única oportunidade lançou uma das carreiras de direção mais impressionantes e duradouras de Hollywood. A partir daí, Ron começou a ascender rapidamente. Ele dirigiu filmes para televisão, incluindo o notável Skyward, com a lendária Bette Davis, antes de conseguir seu primeiro grande filme de estúdio em 1982, Night Shift, Mudança de Turno. O filme estrelava Shelley Long, um jovem Michael Keaton e, muito apropriadamente, seu velho amigo de Dias Felizes, Henry Winkler. Era inteligente, engraçado e cheio de coração. Tudo o que mais tarde definiria um filme de Ron Howard. A década de 1990 apenas solidificou seu lugar entre os melhores de Hollywood. Desde a tensão ardente de Backdraft, Cortina de Fogo, até o romance arrebatador de Far and Away, Um Sonho Distante, e o caos da sala de redação de The Paper, o jornal. Ron provou que podia lidar com qualquer gênero e ainda encontrar a emoção no centro de tudo. Ele havia passado do menino que fingia chorar por uma tartaruga de brinquedo para um cineasta que podia fazer plateias inteiras sentirem algo real. Ron Howard é conhecido há muito tempo como um dos mocinhos de Hollywood. Ele era um menino ruivo que cresceu para ser um dos cineastas mais respeitados do mundo. Ele tem aquela energia calma, aquele jeito de falar gentil e um histórico que grita profissionalismo. Sem escândalos, sem explosões de ego, sem manchetes confusas. Em uma cidade que prospera no caos, Ron Howard, de alguma forma, permaneceu impecavelmente limpo. Mas isso não significa que sua carreira tenha sido totalmente livre de tempestades. Simplesmente suas tempestades foram mais silenciosas, mais internas e travadas em escritórios de executivos e nas trincheiras da produção, longe dos olhos do público. Na verdade, sob aquela aparência tranquila, daquele homem que parece incapaz de quebrar um prato, houve momentos. São raros, é certo, mas foram muito reais. Momentos que testaram não apenas sua imagem pública de bom moço, mas também seus instintos mais profundos como artista e como homem. Desde confrontos criativos, que abalaram os alicerces de seus projetos, até uma indignação moral que ecoou em todo o mundo, a jornada de Ron Howard não tem sido apenas uma linha reta e ensolarada em direção ao sucesso. Também tem sido um caminho silencioso sobre como navegar controvérsias, aquelas tempestades que poderiam fazer tremer até as reputações mais sólidas e enraizadas. Pense nisso por um segundo. Ron Howard está neste negócio, no show business, desde antes da maioria de nós aprender a ler. Ele fez sua estreia nas telas com a impressionante idade de 2 anos e, na verdade, nunca parou de trabalhar. De The Andy Griffith Show a Happy Days, ele se tornou um rosto tão familiar quanto o de um parente próximo. Um rosto que confortava. As pessoas confiavam nele. Quando ele deu o salto corajoso de ator para diretor, essa mesma confiança o seguiu. Os estúdios o viam como um pilar, um homem confiável, uma aposta segura. Os atores o amavam. Os críticos o respeitavam. Ele era considerado uma das mãos mais seguras de toda Hollywood. E por décadas, essa reputação se manteve firme como uma rocha. Ele fez grandes filmes, alguns medianos e, sim, até 1 ou 2 que não acertaram o alvo. Mas um projeto em particular, apenas um, quebrou essa sequência de paz. Quebrou-a em 1000 pedaços. Esse projeto foi O Código da Vinci. Quando o romance de Dan Brown explodiu em 2003, ele se tornou um fenômeno global. Era um livro que as pessoas devoravam em segredo ou discutiam com fervor. Ele já era controverso apenas no papel. Assim, quando Ron Howard, o bom moço de Hollywood, o rosto da decência, assinou para dirigir a adaptação para as telonas, com o igualmente querido Tom Hanks como protagonista, as pessoas sentiram uma curiosidade imediata.
E nem toda essa curiosidade era boa. A trama, como o mundo inteiro logo saberia, girava em torno de um assassinato dentro do Museu do Louvre e uma conspiração de séculos que insinuava segredos explosivos enterrados nos próprios alicerces do cristianismo. Para alguns, era uma obra de ficção brilhante e divertida. Para outros, era uma blasfêmia direta, um ataque ao coração de sua fé. E foi aí que os protestos começaram. Nos Estados Unidos e na Grécia, multidões se reuniram em frente aos cinemas, segurando cartazes e rezando em voz alta contra o que chamavam de ataque à fé. Nas Filipinas, o filme foi diretamente proibido. Na Índia, as exibições foram adiadas por 2 meses. E então veio a voz mais poderosa, o Vaticano, pedindo um boicote total e acusando o filme de estar cheio de calúnias, ofensas e erros históricos e teológicos. Até mesmo a Opus Dei, a organização católica da vida real retratada na história, contatou a Sony Pictures, pedindo-lhes para editar ou remover cenas que consideravam ofensivas. Eles solicitaram um aviso, algo que deixasse claro que isso era ficção. Mas Ron Howard, o homem tranquilo, manteve-se firme. Ele não cedeu. Falando ao Los Angeles Times, ele explicou com sua calma habitual que o filme não precisava de um aviso porque era, em suas próprias palavras, uma obra de ficção. Ele apontou que os filmes de suspense e espionagem também não começam com avisos. Ele disse que, como contadores de histórias, eles não estavam reivindicando a verdade. Eles estavam explorando ideias. Foi uma defesa simples, mas profunda. E embora os críticos estivessem divididos sobre a qualidade do filme em si, uma coisa era inegável. A controvérsia o tornou gigantesco. O Código da Vinci se tornou um evento mundial, arrecadando mais de 760 milhões de dólares nas bilheterias. Tornou-se o maior sucesso de toda a carreira de Howard. Que ironia! O mesmo filme que lhe rendeu a indignação da igreja também lhe deu seu maior triunfo comercial. Mas a calma não durou para sempre. Avancemos rapidamente para 2010, e Ron Howard se viu em outro tipo de tempestade. Muito menor, sim, mas surpreendentemente intensa e pessoal. Desta vez, não se tratava de religião ou história. Tratava-se de uma única palavra. Essa palavra era gay. No trailer de seu filme, O Dilema, o personagem de Vince Vaughn brincava: "Carros elétricos são gays." Era uma frase descartável, um reflexo de como as pessoas reais falam, ou pelo menos essa era a intenção, mas o público não viu dessa maneira. A frase causou uma reação negativa imediata. Em um mundo que estava se tornando, com razão, mais sensível à linguagem e à representação, muitos viram a piada como ofensiva e antiquada. O apresentador Anderson Cooper chegou a denunciá-la em seu programa, conectando-a ao problema mais amplo do bullying contra jovens homossexuais. Grupos de defesa como a GLAAD exigiram que a Universal removesse a frase tanto do trailer quanto do filme. O estúdio agiu rápido. Cortaram a frase do material promocional. Mas quando se tratou do filme em si, a decisão final recaiu sobre Ron Howard. E o bom moço tomou uma decisão controversa. Ele decidiu mantê-la. Howard explicou que, embora entendesse as preocupações, acreditava que forçar os cineastas a editar diálogos, por medo de ofender, poderia colocar em risco o processo criativo. Em suas próprias palavras, se contadores de histórias, comediantes, atores e artistas forem forçados a fazer mudanças criativas, isso colocará em risco a comédia como entretenimento e como provocadora de pensamento. Não se tratava de defender a palavra, tratava-se de defender a liberdade criativa. Ainda assim, para alguém conhecido como o tipo gentil de Hollywood, foi uma postura inesperada, que gerou tanto respeito quanto crítica. E, em retrospecto, o próprio Howard admitiu mais tarde que o projeto simplesmente não funcionou. Em uma entrevista de 2025, ele refletiu honestamente: "Desde as audiências de teste,
Você podia ver que ele não tinha o apelo. Acontece que infidelidade não era engraçada para as pessoas. Estávamos bastante certos de que era, ele admitiu. Foi um desses raros momentos em que o geralmente impecável Howard admitiu a derrota. Mas mesmo assim, ele encontrou um lado positivo, dando crédito ao filme por mostrar ao mundo que Channing Tatum, de fato, podia ser muito engraçado. Para um homem que está sob os olhos do público desde que usava fraldas, o fato de essas serem suas maiores controvérsias diz tudo. Não há escândalos de drogas, não há prisões, não há colapsos públicos. Apenas as ocasionais tempestades criativas, os atritos artísticos que inevitavelmente vêm com uma carreira dedicada a correr riscos e contar histórias. Mas como ele conseguiu? Como um ator mirim navegou pelas águas infestadas de tubarões de Hollywood e emergiu não apenas intacto, mas universalmente respeitado? A resposta não está em um contrato de filme, está em um pacto de vida. Para alguém que viveu a maior parte de sua vida na frente das câmeras, Ron Howard conseguiu manter uma coisa surpreendentemente privada e pura: sua história de amor. Enquanto Hollywood estava ocupada produzindo escândalos e rupturas de partir o coração, Ron estava silenciosamente construindo algo raro, algo quase extinto naquele mundo. Um amor que sobreviveu à fama, à pressão e ao próprio tempo. O segredo por trás dessa calma inabalável em meio à sua tempestade pessoal tem um nome: Cheryl Howard. Sua namorada do ensino médio, sua companheira de vida. E como dizem muitos próximos a ele, a verdadeira razão pela qual ele se manteve com os pés no chão durante tudo. Antes dos Oscars, antes dos recordes de bilheteria e dos tapetes vermelhos, existia apenas um Ron adolescente, um rapaz tímido da Califórnia e uma garota chamada Cheryl Alley. Eles se conheceram como estudantes, e desde o início, algo simplesmente se encaixou. Ron diria mais tarde que, quando a conheceu, nunca houve mais ninguém. E ele falava sério. O primeiro encontro deles foi tirado diretamente de um filme adolescente dos anos 70. Um filme, uma pizza e um Volkswagen Fusca verde-menta, no qual Ron a buscou com orgulho. Aquele carro se tornou parte da história deles, um pequeno símbolo rústico de um amor jovem que fecharia o círculo décadas depois. Ele costumava brincar sobre isso, postando online. Funciona muito bem, nós também. E, honestamente, ele não estava errado. Em 7 de junho de 1975, 5 anos após aquele primeiro encontro, Ron e Cheryl se casaram em Burbank, Califórnia, cercados por amigos e familiares, prontos para começar o para sempre deles. Entre os convidados estava Tom Bosley, coestrela de Ron em Happy Days, uma doce lembrança de que seus dois mundos, a fama e a vida real, já estavam começando a se misturar. Naquele mesmo ano, ele estava no auge absoluto de seu sucesso na comédia televisiva. No entanto, de alguma forma, ele abriu espaço para o que mais importava. Um amor que não era para as câmeras, mas real. Mas não nos enganemos. Cheryl não era simplesmente uma garota deslumbrada pela fama e arrastada pela corrente de Hollywood. Ela tinha seus próprios planos, sua própria independência feroz. Segundo a filha deles, Bryce Dallas Howard, Cheryl fez Ron pedi-la em casamento 3 vezes antes de dizer sim. Não porque ela não o amasse, mas porque ela queria construir sua própria identidade primeiro. Ela disse algo como: "Eu quero ir para a escola primeiro. Ainda não estou pronta para entrar no seu trem", compartilhou Bryce em uma entrevista. Esse nível de honestidade e autoconfiança, essa recusa em ser apenas a esposa de, é o que manteve Ron honesto também. A paixão de Cheryl por contar histórias combinava com a de Ron. Ela se tornou atriz e romancista, e juntos, eles construíram uma parceria criativa que alimentou ambas as carreiras. Com o passar dos anos, a vida deles se expandiu. Eles deram as boas-vindas a 4 filhos, incluindo Bryce e Paige, que seguiram os passos artísticos dos pais. Mas por trás das histórias de sucesso, Cheryl sempre foi a âncora.
Paige certa vez chamou sua mãe de o leme do nosso navio, dizendo que ela era o sol, a lua e as estrelas de sua família. É claro que, enquanto Ron dirigia filmes, Cheryl dirigia o ritmo de seu lar. Agora, 50 anos depois, eles continuam remando juntos, literal e metaforicamente. Em 2025, o casal celebrou seu 50º aniversário de casamento, um marco que poucos casais em Hollywood ou em qualquer lugar alcançam. Ron compartilhou uma foto dos dois ao pôr do sol na praia, com uma legenda que te lembra que ele nunca perdeu seu centro. Grato por 50 anos incríveis. Que aventura rio abaixo, através de águas tranquilas e relaxantes, e algumas corredeiras complicadas também. Nossa chave: amar e respeitar um ao outro o suficiente para continuarmos remando. Graças a Deus por você, Cheryl. Aquela frase, apenas continue remando, diz tudo. Porque mesmo os casamentos mais estáveis têm suas corredeiras. Mas Ron e Cheryl as enfrentaram da mesma forma que enfrentaram todo o resto, juntos. E talvez seja por isso que, depois de meio século, o vínculo deles ainda pareça novo. No ano passado, Ron levou Cheryl para um passeio naquele mesmo Fusca verde-menta do primeiro encontro deles. Não para uma cena de filme, não para uma sessão de fotos, apenas porque ele queria lembrá-la, e talvez a si mesmo, de onde tudo começou. Mas enquanto a vida doméstica dele se mantinha firme como uma rocha, nem tudo ao redor era tão tranquilo. Porque por trás do charme, da risada e da música da jukebox de Happy Days, o programa que o transformou em um nome familiar, outra história estava se desenrolando. Uma história muito mais complexa, cheia de atrito e pressões, muito longe da imagem saudável que a América adorava. Na tela, Happy Days era a imagem da perfeição dos anos 50. Risadas na mesa, melodias na jukebox e aquela clássica cordialidade que fazia cada episódio parecer um abraço de um tempo mais simples. Mas por trás das câmeras, a realidade era bem diferente. Mas a verdade é que por trás daqueles sorrisos de estúdio, a vida no set nem sempre era tão ensolarada. A fachada perfeita escondia um mundo de tensões criativas, choques de ego e as dores crescentes de uma fama explosiva. Tudo isso fervia em silêncio sob a superfície brilhante do programa. Os Cunningham, a família de televisão favorita da América, foram concebidos para ser o coração do programa. Howard Cunningham, o pai confiável com sua loja de ferragens, e Marian, a mãe calorosa e sábia que de alguma forma sempre sabia o que dizer, tornaram-se ícones do lar. Eles eram uma versão moderna da era de Leave It to Beaver, um pouco mais brincalhões, um pouco mais humanos. Mas fora das câmeras, Tom Bosley e Marian Ross, os atores que deram vida a esses papéis, não viviam exatamente naquela harmonia de sitcom. A própria Marian Ross revelou anos depois que sua química com Bosley não foi instantânea. Foi uma batalha silenciosa. Aparecendo no Today Show em 2018, ela admitiu que eles não se entenderam durante os primeiros anos. Ele não a apreciava no início. O motivo era simples e, ao mesmo tempo, brutal. Ele vinha da Broadway, o mundo legítimo do teatro. Ela, não. E, segundo Ross, isso o fazia vê-la como uma atriz inferior, menos experiente. Em suas próprias palavras, ele não estava muito interessado em mim. Foi um começo frio. Levei um bom tempo para conquistá-lo. Ross acreditava que Bosley tinha outra atriz em mente para o papel, e quando ela conseguiu o emprego, a tensão permaneceu no ar. Para piorar as coisas, no início, a personagem de Marian não tinha muito o que fazer. Suas falas eram simples, frequentemente resumidas a "Oh, Howard" ou "Oh, crianças, vocês não estão comendo". Ela se sentia invisível. Uma vez, ela se aproximou do criador de Happy Days, o lendário Gary Marshall, implorando silenciosamente por algo mais. Será que ela e Tom poderiam ter um pouco mais de substância? A resposta de Marshall foi contundente, um golpe da dura realidade de Hollywood.
Isto não é sobre vocês, é sobre os meninos. Ainda assim, Ross não era o tipo de mulher que ficava séria ou quieta por muito tempo. Ela começou a fazer pequenas brincadeiras para manter a energia leve, mas uma em particular quase a colocou em sérios problemas. Durante uma cena de ensaio em que o Fonz a ajudava a vestir um casaco, ela impulsivamente se virou e o beijou, bem na boca. Depois, fez isso de novo. A plateia do estúdio ficou em silêncio. O coração dela parou. E Tom Bosley estava furioso. Ela se lembrou de ter pensado: "Ai, acho que fomos longe demais." Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar as coisas. Com os anos, a tensão se dissolveu. O respeito conquistado com esforço se transformou em afeto genuíno. "Tivemos que superar isso", disse Ross mais tarde, "porque aprendi a amá-lo e nos tornamos amigos muito próximos." É poético, na verdade. O casal de TV que passou do atrito à amizade, como qualquer casamento real. No entanto, o drama de Happy Days não parou nas tensões pessoais. Décadas depois que o programa terminou, um novo tipo de luta explodiu. Desta vez, foi por dinheiro. Dinheiro vivo e frio. Em 2015, 5 membros do elenco de Happy Days, Anson Williams, Don Most, Erin Moran, Marion Ross e os herdeiros de Tom Bosley, entraram com um processo explosivo contra a CBS. A reivindicação deles era simples. A emissora estava usando seus rostos, suas imagens, em tudo, desde lancheiras e camisetas até máquinas caça-níqueis e bonecos, sem compensá-los adequadamente. Eles queriam 10 milhões de dólares em receita de merchandising não paga. Dinheiro que sentiam que lhes pertencia por direito. Ron Howard e Henry Winkler não fizeram parte do processo. Winkler disse que tinha seu próprio acordo e apoiava os outros, enquanto Ron se manteve completamente à parte. Scott Baio, que interpretou Chachi, também não se envolveu. A resposta da CBS foi um insulto. A emissora admitiu que devia algo aos atores, mas não o que eles pediam. A rede alegou que devia apenas cerca de 9 mil dólares a cada um. O elenco não conseguia acreditar. Como Don Most apontou, isso não era apenas sobre Happy Days. "Acreditamos que isso é generalizado", disse ele. "Muitos outros atores de outros programas também não foram pagos." E assim, de repente, a série familiar que outrora simbolizava união e risadas, de repente se viu manchada por processos e tensões financeiras. Foi um lembrete brutal de que mesmo os programas mais felizes tinham profundas rachaduras por trás da cortina. E para Ron Howard, essas rachaduras já haviam começado a se alargar muito antes do drama judicial começar. Quando a risada parou e as câmeras se apagaram para ele, Ron Howard tomou uma decisão que chocou o mundo inteiro. Ele se afastou. Ele abandonou Happy Days no auge absoluto de seu sucesso. Para o mundo exterior parecia impensável. Ele era o coração do programa, sua bússola moral, o garoto de ouro com quem a América havia crescido. Mas sob aquele sorriso saudável, havia um homem lutando silenciosamente com frustração, ambição e o tipo de coragem que é preciso para deixar para trás o conforto absoluto. Quando Happy Days estreou em 1974, Gary Marshall não fazia ideia de que estava prestes a capturar um raio numa garrafa. Ele estava engarrafando pura nostalgia. A América estava faminta pelos bons e velhos tempos. E depois que American Graffiti, de George Lucas, varreu o público, as pessoas queriam continuar vivendo naquele sonho dos anos 50. Happy Days se tornou essa fuga. E bem no centro estava Ron Howard. Ele já havia feito parte da história da televisão uma vez como Opie Taylor. Então, vê-lo crescer como Richie Cunningham parecia um reencontro com um velho amigo. Ele não estava apenas atuando. Ele era a âncora. Ele era a ponte. Ron Howard foi o elo vivo entre duas eras da televisão. Ele conectou a inocência em preto e branco de Opie Taylor com a frescura em Technicolor de Richie Cunningham. Ele era a âncora moral. Mas à medida que Happy Days subia nas nuvens da popularidade,
O equilíbrio no set começou a tremer violentamente. Henry Winkler e seu personagem, Fonzie, o bad boy com um coração de ouro, explodiram. Não foi apenas popularidade, foi uma supernova cultural. Crianças copiavam seu penteado, adolescentes citavam suas frases. Ai! E a rede ABC queria mais dele, muito mais. Tanto que a emissora considerou seriamente renomear o programa para Fonzie's Happy Days, os dias felizes de Fonz. Ron Howard não estava entusiasmado. Ele não podia estar. Afinal, o programa havia começado como a história de Richie. Era o seu rito de passagem, sua família, seus amigos. De repente, ele sentiu que estava sendo empurrado para as margens. Ele estava se tornando um personagem coadjuvante em sua própria vida. A tensão ficou tão real e tão amarga que ele considerou sair após a segunda temporada. Happy Days quase perdeu seu protagonista antes de atingir sua verdadeira grandeza. Mas Henry Winkler, demonstrando o quão centrado ele era e a lealdade que sentia, resistiu. Ele rejeitou a ideia de uma mudança de título. E por um tempo, as coisas voltaram a uma frágil normalidade. No entanto, Ron não conseguia se livrar da sensação. Ele sabia, em seus ossos, que seu tempo como Richie estava chegando ao fim. O público o amava, sim, mas os executivos da ABC não pareciam enxergar além do personagem. Eles eram cegos para o homem que estava crescendo por dentro. Ele já havia molhado os pés na direção. Ele havia feito Grand Theft Auto em 1977. Ele sabia que esse era seu verdadeiro futuro. Mas quando ele tentou se envolver mais nos bastidores de seu próprio programa, a ABC o manteve à distância. Eles não o levavam a sério. Howard admitiu mais tarde que a rede não me levava muito a sério. Eles viam apenas Richie Cunningham, o bom rapaz. Eles não viam o cineasta que estava nascendo, o contador de histórias que lutava para sair. E foi então que a oportunidade bateu à porta, de um lugar inesperado. A rede rival, NBC, através do ex-executivo da ABC Fred Silverman, fez uma oferta a ele. E o mais importante, o presidente da NBC na época, Brandon Tartikoff, viu o que a ABC não conseguiu ver. Tartikoff viu o artista completo. Howard faz tudo, disse Tartikoff na época, e ele faz extremamente bem. E assim Ron fez sua jogada. A ABC ficou devastada. Eles ficaram chocados e cegos. Um executivo mais tarde comparou a perda a uma águia em queda que arrebata um bebê do berço. Foi um golpe duro, uma traição percebida. A rede lutou para preencher o vazio. Eles trouxeram Ted McGinley como um novo personagem para agitar as coisas, mas a química nunca mais foi a mesma. Happy Days permaneceu no ar por mais 4 anos, mas era como um corpo sem alma. A magia tinha ido embora. Sem Richie, era como se o batimento cardíaco do programa tivesse silenciado. Quanto a Ron, a jogada valeu a pena, embora não instantaneamente. Ele fez alguns filmes para a televisão para a NBC, mas as grandes oportunidades de direção que ele esperava nunca se materializaram totalmente. A política do estúdio ainda era um obstáculo. Então, Ron Howard fez o que sempre fez de melhor. Ele apostou em si mesmo. Ele se afastou da televisão por completo. Ele deu um passo no vazio. E em 1982, ele fez Night Shift, Turno de Noite. Era uma comédia crua, hilária e arriscada, estrelada por seu velho amigo e coestrela de Happy Days, Henry Winkler, e um ator então desconhecido chamado Michael Keaton. O filme era tudo o que Richie Cunningham não era. Era atrevido, arriscado e estava a quilômetros de distância da imagem limpa que o havia definido. Mas funcionou. O filme foi um sucesso. E assim, Ron Howard não era mais Richie Cunningham. Ele era um diretor. Afastar-se de Happy Days, da segurança, do maior salário da televisão, poderia ter encerrado sua carreira. Poderia ter sido um suicídio profissional. Em vez disso, lançou a única carreira que ele sempre foi destinado a ter. Não foi uma rebelião contra o seu passado. Foi uma evolução em direção ao seu destino.
E às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer, o ato mais profundo de autoafirmação, é abandonar aquilo que o tornou famoso, que o tornou famoso, que o tornou famoso, que o tornou famoso, que o tornou famoso.